Você vai se esforçar, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas, porque é que eu também não consigo fazer o mesmo, né? Eu vejo muita gente, às vezes, a entrar já com a cabeça do ele é mais forte que eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você tá lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou, porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeçam de chegar ao sucesso que eu ambiciono para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. A saúde mental é um negócio de todos. Agora, evidentemente, deve ser supervisionada por alguns membros específicos, como um oficial de saúde mental ou um mental coach. Essas pessoas vão exercer um papel chave dentro da equipe, sendo uma fonte de apoio seguro aos atletas e às suas comitivas, acompanhando os atletas em todos os momentos, zelando pela cultura organizacional, promovendo saúde e tratamento se e quando necessário, educando e aumentando a consciência sobre saúde mental dentro das organizações e contribuindo para a otimização da performance e conquista de medalhas e de resultados. E para conversar sobre o aspecto técnico da saúde mental dentro de uma organização de judô, eu convidei ela, que compõe o Departamento de Psicologia e Treino Mental do Clube de Judô Esporte União Sintrense, em Portugal, é psicóloga clínica, psicoterapeuta, autora e colega de equipe, minha colega de equipe no clube, Isabel Duarte. Então, Isabel, vamos lá? Muito obrigado por você concordar em realizar essa entrevista. Aqui está, nesse momento, o Departamento de Psicologia e Treino Mental do Clube de Judô Esporte União Sintrense. Isso aqui vai ser maravilhoso, é uma perspectiva única também de poder falar com você enquanto psicóloga, colega de equipe. Então, muito obrigado desde já por você ter concordado em realizar essa entrevista. Obrigada eu, Caio, pela possibilidade de estarmos aqui à conversa. A ideia é aqui de podermos conversar e de partilharmos um bocadinho com todos o trabalho que tem sido muito rico, muito mais do Caio do que meu, eu estou mais nos bastidores, mas tem sido um desafio muito interessante. Olha, eu vou falar para você que, assim, sem modéstia nenhuma, tá? O que eu sinceramente acredito que o que nós, e quando eu falo nós, são os envolvidos no clube, no Esporte União Sintrense, o que nós conseguimos criar nesse clube, para mim, é um fenômeno extraordinário. E eu vou citar alguns exemplos do porquê disso. Um exemplo número 1 é um atleta que ele
acorda, treina de manhã, à tarde trabalha, à noite faz o treino e volta para casa. E quando ele volta para casa e faz o que tem que fazer, ele não vai assistir a Netflix. Ele aciona o departamento de psicologia e treino mental e fala: vamos fazer o treino mental. O exemplo número 2. Nós temos o atleta que também tem o seu trabalho, sua vida acadêmica, o seu trabalho ali, e ao longo dessa, vamos dizer assim, dessa tarde, do período de trabalho, ele tem um pequeno período de folga, de 1 hora e meia e tal. Nesse pequeno período de 1 hora e meia, ele não está ali a descansar. Ele tomou uma decisão de usar este pequeno período aí de 1 hora e meia, não para fazer qualquer outra coisa, mas para acionar o departamento de psicologia e treino mental do clube. E são todos jovens atletas, todos jovens. E nós temos, por exemplo, posso citar um outro exemplo de outros atletas que é um sábado ou é um domingo, um jovem atleta, ele não está... cara, você poderia pensar em fazer qualquer coisa, mas não, ele tomou uma decisão e aciona o departamento de psicologia e treino mental. Eu penso que quando se é um atleta de alto rendimento, você tem que ser uma pessoa muito seletiva naquilo que você vai fazer, a que você vai dedicar tempo. Então, na verdade, é um fenômeno extraordinário, eu penso, porque nós estamos a falar de um grupo de jovens que criaram tempo espontaneamente, por escolha própria, para se dedicar ao aspecto mental. Então, eu gostaria muito assim de saber a tua perspectiva, porque essas pessoas integraram o aspecto mental à tua rotina, é algo normal. Como é que você, como psicóloga e tal, como é que é para você ver um grupo de jovens tão engajados nesse aspecto mental? Como é que é essa sensação para você? Bem, é muito boa, porque trabalhar com jovens que têm objetivos e que de alguma forma trabalham para o alto rendimento é muito, muito gratificante. Eu sou psicóloga clínica, mas como o Caio sabe, também trabalho com patologia mental. E um dos grandes esforços é que jovens que não têm objetivos de vida, que os tornem, que os criem, não é? Que transformem algumas das incapacidades em capacidades e que de alguma forma possam potenciar essas capacidades. E com atletas de alto rendimento, isto já está lá a priori, porque já estamos num outro nível, estamos num outro patamar. Há a necessidade de organizar o tempo. O tempo são 24 sobre 24 horas, é o tempo cronológico. A questão é o que é que fazemos com o nosso tempo, como é que escolhemos, fazemos opções, como o Caio disse bem, como é que de alguma forma, eu costumo brincar e chamar o princípio da renúncia, como é que nós renunciamos a ver a Netflix, a ver um filme, a ir conversar com os amigos ou a estar a não fazer nada, para fazer treino mental, para treinar, para ver vídeos e ir mais além, para de alguma forma nos cultivarmos, não é? E isto é muito importante, que é o que é que eu renuncio a fazer, porque para termos organização, para nos focarmos, nós temos que renunciar a coisas. E este é, de facto, uma das coisas importantes, é um dos focos importantes nos atletas. Eles têm que fazer escolhas. E não é fácil, porque o mundo está cheio de escolhas e cheio de coisas que eles podem fazer. As pessoas têm que fazer seleção de coisas que podem e que não podem fazer. Têm que priorizar, têm que fazer escolhas em função das prioridades. E para ir mais além, de facto, a prioridade é o treino mental. O treino mental dá-lhes um foco, dá-lhes uma concentração e uma capacidade de ir mais além, de ganharem objetivos. E isto permite uma gestão muito diferente do tempo, porque o tempo de fora é sempre o mesmo, mas o tempo interno acaba por ser diferente, porque se eu estou focada nos meus objetivos, se estes atletas estão focados no que procuram para eles, de facto, chegar a casa e abdicar da Netflix é fácil, porque o
O treino mental vai-lhes dar mais um bocadinho do que eles querem para chegarem mais longe no seu objetivo. O intervalo do meio da tarde, que poderia servir para muitas coisas, também serve para o treino mental, porque isso os foca e os organiza e os disciplina, principalmente também no estudo. Não só no trabalho, mas também no estudo. A Sim. capacidade de eu me organizar durante o dia permite-me, de facto, conseguir cumprir mais objetivos de uma forma mais rentável, como abdicar do fim de semana e de ter um bocadinho do fim de semana em função dos meus objetivos pessoais, também é muito gratificante e muito importante. Por isso, Isso. eu diria que há aqui, de facto, esta questão de renunciar a um conjunto de coisas, porque temos objetivos e queremos ir mais além e queremos conseguir outros. E acho que isto é muito importante. É também uma forma, assim, de... Porque eu penso que você renuncia a coisas para outras coisas Conseguir a que outras? você dá importância, a que você dá valor. Sim, sem Então, dúvida. eu penso, assim, que é extraordinário, já que é uma decisão que esses atletas têm, ninguém é forçado, ninguém é obrigado, não é uma regra do clube. Então, eu até te perguntaria, assim, também, como é que é, assim, você perceber essa valorização que esses atletas estão a ter em relação à psicologia? Porque não é uma prática comum isso que nós estamos a fazer. Eu acho que ainda há muito misticismo sobre a psicologia, pelo menos aqui em Portugal ainda há muito, Caio, ainda há muita ideia do psicólogo é quando está mal. Ainda ontem eu estive num jantar de Natal do hospital onde eu trabalho e uma das conversas era justamente sobre a possibilidade de trabalharmos saúde mental pela positiva, de podermos ter um trabalho com os fisioterapeutas sobre a possibilidade de nos sentirmos melhor fisicamente, quer para os utentes, quer para os técnicos, porque sim, nós também estamos muitas horas sentadas, também precisamos de corrigir a postura, precisamos de bem-estar. Falávamos sobre a possibilidade de fazer atividades que promovam a psicologia no sentido da saúde e não, de facto, deste estigma de porque não está bem, então vai procurar o psicólogo e vai à consulta do psicólogo. E atenção, isto é num contexto de hospitalar, doença mental, por isso nós também temos a necessidade de, junto aos atletas, explicar que os psicólogos não ensinam só quando não se está bem a ficar melhor, é quando se está melhor ensinam a ficar ainda melhor e a vencer e a conseguir vencer os obstáculos, a conseguir potenciar os resultados. E isto eu acho que há um longo trabalho. Eu quando vim para a psicologia há umas boas décadas atrás, a ideia é vais trabalhar com pessoas que estão doentes. E eu sim, vou, mas também vou trabalhar com pessoas que não estão doentes, que é para não ficarem doentes. Por Sim. isso eu como comecei a trabalhar com crianças, a ideia foi sim, eu vou trabalhar com os doentes, vou, mas também vou trabalhar com os que estão saudáveis para não ficarem doentes, para não terem que precisar de ficar doentes e precisarem de psicólogos no futuro. Por isso acho que é muito gratificante, acho, não tenho a certeza que é muito gratificante o podermos trabalhar com atletas que, estando bem, podem ficar ainda melhor e que, quando estão menos bem, podem contar connosco para perceber o que é que não está bem, para poderem avançar mais rapidamente. Porque a psicologia o que ajuda é a potenciar aquilo que a vida também ensina. Só que, indo ao psicólogo, nós fazemos mais rapidamente, o que significa que sofremos menos, ganhamos tempo. Isso que você falou, eu achei tão fundamental que eu queria até reforçar, porque podem haver pais, atletas, técnicos, gestores assistindo isso, que é a questão do foco que nós temos hoje no tratamento. Então, a visão consolidada que nós temos hoje é a psicologia, tratamento mas assim, em detrimento da outra faceta, que é a promoção. O que eu posso fazer no meu dia a dia para fortalecer a saúde mental? Mas o que as pessoas conhecem na prática é o tratamento. Então, eu queria, se você pudesse, assim, falar um pouco mais sobre essa questão, sobre essa diferença do tratamento e tal. Como é que, até se você quiser trazer algum tema que foi conversado aí ontem mesmo, porque isso é muito importante, porque as pessoas, elas precisam perceber, elas precisam entender, de fato, que saúde mental faz parte da saúde integral. Não existe saúde sem saúde mental saúde física e etc. Então, e esse é um ponto-chave que eu penso que precisa ficar claro aqui. Então, como é que você vê essa questão porque basicamente o que nós fizemos no Sintrense
no esporte neocentrense é isso, é uma integração da promoção com o tratamento. Os atletas têm a segurança de que se eles precisarem de um tratamento, vai ter o tratamento, mas vai ter a promoção também, que faz parte do treino rotineiro deles. Então, como é que você vê essa integração? Quer dizer, eu vejo a integração no sentido em que quando há a promoção do bem-estar, o atleta não adoece, não há doença mental, porque há todo um trabalho de promoção das capacidades, porque senão há o adoecer psíquico, o atleta não fica doente, porque há toda há a capacidade de potenciarmos os resultados, há a capacidade de, se eu não estou bem, eu trabalho e verifico, eu vejo que estou bem. Não é? Se eu tenho um conjunto de ingredientes, são ingredientes soltos, mas se eu juntar todos e fizer um bolo e eu puser a cozer no forno, eu tenho um bolo, eu tenho um resultado final. E no fundo o trabalho da psicologia é cozinhar os vários ingredientes, promovendo o sucesso, a capacidade de realização, no dia a dia, nos treinos, no treino mental, no treino, na atividade física, quer no ginásio, quer no tapete, no judo, e a realização do atleta dia após dia, treino após treino, torneio após torneio, vai tendo os resultados, vai verificando que não é só as medalhas que obtêm, é a capacidade de serem bem-sucedidos, é a capacidade de sentirem que se conseguem progredir. E isto é que traz a promoção da saúde. É este o foco na saúde mental. Porque se de facto não há este trabalho constante, diário, permanente, o que há há picos em que as coisas podem correr bem e podem correr mal, e há de facto uma desmotivação. Quando se instala a desmotivação, há a frustração, e de facto aí há um insucesso, digamos assim. E aí então começam as coisas patológicas, porque geram depressão, geram falta de autoestima, geram mal-estar e acaba por ser uma espiral de deterioração. Não é? Geram lesões no desporto, nós temos atletas que adoecem, geram lesões, a lesão leva tempo a recuperar, porque o corpo queixa-se e isto acaba por gerar frustração, e temos uma espécie de bola de neve num sentido negativo. Por isso, o que é importante é um trabalho de promoção no sentido de vamos realizar coisas, vamos realizando, é um dia de cada vez. Hoje já consegui fazer isto, não é pela negativa, é pela positiva. Por isso, a possibilidade de realizarmos tarefas das mais simples, não é? As tarefas podem ser o mais simples, pode ser o treino mental, pode ser uma atividade que é sugerida e que é realizada, é a prática desportiva diária, não é? Eu vou hoje, não consegui fazer, vou dizer um disparate, sem flexões, fiz 10, mas já fiz 10. Se o meu corpo está em recuperação, hoje fiz 10, amanhã farei 20, daqui a uma semana já estou a fazer as 100 que é preciso. Por isso, há toda uma constância num trabalho que permite, de facto, que o atleta sinta que vê resultados. Por isso nós não estamos a falar em abstratos, estamos a falar da necessidade de ir realizando e de ir observando o que vamos realizando. Porque quando falamos em abstrato fica tudo muito desfocado, não é? Estamos a falar de realizar pequenas atividades e quando eu falo no abstrato ou quando se fala desta necessidade de foco na psicologia, com doentes mentais é basicamente o mesmo, é realizar tarefas. Ontem falávamos de pequenas tarefas como jogar dominó. Como eu tenho um paciente que toca piano, tem o piano dentro do quarto dele e que pratica diariamente. Estamos a falar de motricidade, porque estamos a falar de doença mental e há que estimular atividades, porque estamos a falar de pessoas mais velhas, não estamos a falar de atletas jovens, não é? Nos jovens, não são estas aqui, no Sintrense e na questão ligada ao judo é a prática diária. São os exercícios que eles repetem diariamente, mas que diariamente eles não veem logo o resultado, eles vão vendo a longo prazo, não é? Porque há toda uma repetição, há toda uma constância e essa cadência, essa repetição vai trazer frutos. Sim. E claro, o tratamento também, né? Dos atletas claro, é o mesmo. E dos atletas terem essa segurança do tipo, treinar a pensar, cara, eu tô bem, sabe? Eu tô bem, eu tô cercado de bons profissionais, cercado de possibilidades, então eu sei que se eu precisar eu vou ter, se já tenho meu treino, de quem eu precisar eu estou, qual que é a palavra mesmo? Bem assessorado. Eu diria que tem uma rede, não é? É como o trapezista que está no circo e está lá em cima, a rede está cá em baixo, mas a ideia é ele não precisar da rede, não é? A rede está lá. Se ele cair, ele não cai no chão, ele não cai desamparado, está lá a rede. Exato. E eu sinto que nós funcionamos, ou pelo menos o meu trabalho aqui tem sido assim um bocadinho como eu sou a rede. Eu estou cá, se fizer falta porque cai, nós estamos cá para agarrar, para suster, para suportar e para ajudar a levantar.
Mas também pode não fazer falta, porque justamente há um trabalho de treino mental diário, há um trabalho de treino físico também diário, há todo este trabalho que, no fundo, é andar no trapézio. E depois há todos aqueles números bonitos, não é, que nós vemos, não é, quando os vemos no tapete e quando os vemos a ganhar medalhas, são no fundo a concretização. Por isso não somos nós que dizemos, são os atletas que depois observam os próprios resultados. Não somos nós que dizemos que eles vão conseguir, são eles que observam que conseguem. E eu acho que isso é que é, pelo menos para mim enquanto terapeuta, é a vitória, não é? É vermos que eles conseguem, não é? Sim. Agora, pensando assim para o próprio desenvolvimento mesmo da psicologia, do campo, né? Acredito que o esporte uniocentrense, ele, para mim, no meu ponto de vista, ele é um case, e eu pensaria assim, até por conta das questões que nós falamos aqui, porque nós, atletas profissionais, gestores e tal do clube, fizemos com que os atletas integrassem o treino mental à sua rotina normal, comum, diária, de treinamento. Então, o que você pensa, assim, qual que é a importância disso, a contribuição disso, né, para esse fenômeno que aconteceu? Que tipo de contribuição você pensa que pode existir para o campo da psicologia mesmo? Porque, para mim, eu vou ser sincero consigo, eu confesso para você que, até certo ponto, eu fui com um certo nível de preconceito, porque eu pensei, vamos trabalhar com atletas, vai ser difícil, vai ser desafiador, convencê-los da importância, e não, sabe? E eu, aqui no Brasil, tenho a expressão, né, eu queimei a minha língua aqui, né? Pensando dessa forma. Então, houve essa adesão, houve essa integração. Então, foi assim, a melhor das hipóteses. Então, como um case assim, como é que você pensa que esse case contribui assim para a importância disso para o próprio campo da psicologia? Bem, eu penso que há aqui uma questão muito importante, que é o facto do Sintrense e de ter vindo a desenvolver um conjunto de atividades ainda antes de construir o grupo do treino mental, que foi no sentido de palestras e de seminários e de momentos em que promovemos a saúde. E isto eu acho que faz a diferença, que é quando há um grupo. Por isso esta expressão do campo eu adoro. Eu tenho um trabalho feito sobre a teoria de campo, do Antonino Ferro. Eu adoro a noção de campo, porque, no fundo, o campo não se construiu quando se construiu o gabinete de treino mental. O campo foi todo o trabalho que foi sendo feito do levantamento, e vamos falar hoje sobre a adolescência, amanhã vamos falar sobre saúde mental, e depois vamos falar não sei de quê, e, no fundo, houve momentos em que se fez uma preparação neste campo, no fundo, como de lavrar um campo, não é? Andámos a lavrar e depois há um momento em que o campo está lavrado e então a sementinha treino mental começa a crescer, não é? E o Caio vê essa árvorezinha a poder crescer, estes rebentos a poderem nascer e rebentar. Porquê? Porque há todo um trabalho feito para que o terreno estivesse fértil e pudesse dar frutos. E estes frutos são ver os atletas a progredir, ver os atletas a ir mais longe e a vê-los crescer. Por isso, não há aqui o rótulo de eles estão doentes, então precisam de se tratar. Não. Eles estão bem, mas ainda podem estar melhor para vencerem mais, para terem mais resistência nas adversidades, porque há adversidades, porque há lesões, porque há treinos que não correm tão bem, porque há um campeonato que corre menos bem, ou que começa fora de horas e já são 2 horas de ansiedade antes de começar sequer o campeonato. Ou seja, há todo um conjunto de tensões que é preciso trabalhar. Há todo um conjunto de situações que são imprevistos, não é? E na nossa vida pessoal nós também temos que saber lidar com isto, não é? E a questão é como é que nós preparamos, porque a vida pessoal e adulta vai-nos treinando para isto. Com as contrariedades nós vamos aprendendo, não é? Com as frustrações, mas já somos adultos, vamos ganhando experiência com a maturidade de vida. Estamos a falar de adolescentes e de jovens adultos. Não viveram ainda uma década ou 2 da vida para ter esta maturidade. Por isso eles precisam de nós, enquanto treino mental, para de alguma forma promoverem um conjunto de ferramentas para terem mais resiliência, mais resistência. E isto eu acho que é fundamental, que o campo é, no fundo, este lugar de reflexão interna,
Por isso eles acabam por nos levar um bocadinho dentro deles, não é? Levam o cai um bocadinho. No fundo é uma espécie de companhia, não é? Como as crianças quando são pequeninas andam com um objeto transitivo, andam com um ursinho ou com um peluche atrás deles. Aí às vezes há irmãos mais novos, pequeninos, nas bancadas a ver os jogos e andam para lá com os dudus, como se chama noutras línguas, mas é o objeto transitivo. E da mesma forma que os miúdos pequeninos andam com o objeto transitivo, estes atletas trazem dentro deles o treino mental como esse objeto que os acompanha, que nos momentos de tensão os pode acalmar, que os pode securizar, que os deixa mais seguros e confiantes para as adversidades que no campo, porque o campo depois não é mais do que o dojo e não é mais do que o momento em que estão ali com o adversário e têm que o vencer. E têm que se superar eles próprios, não é só deitar o outro ao chão, é eles próprios se sentirem confiantes e seguros, seja lá qual for o resultado, que têm que ter um bom desempenho. E o bom desempenho nem sempre é a vitória, é ter um bom desempenho. É levantarem-se do tapete e terem a cabeça levantada para sair do tapete, com integridade, com bons princípios. E eu acho que isto é fundamental para a saúde mental. Sim, com Não sei se certeza. respondi bem à pergunta, mas pelo menos foi a associação que eu fiz. Tem um aspecto que é fundamental trazer aqui consigo, que é o seguinte: esse trabalho assim que nós estamos a fazer assim, esse trabalho mental, como não é uma prática consolidada nas organizações de judo, muitas vezes esse papel ele acaba sendo exercido pelo próprio treinador, pelo próprio técnico. E é claro que até certo ponto faz sentido, porque geralmente quem é técnico, quem é treinador, já foi atleta, sabe quais são os desafios de um atleta, tem uma história, sabe compartilhar os bons momentos e os maus momentos, dar os teus conselhos ali para os atletas. Mas, apesar disso, o que você percebe assim que mais diferencia? Porque essa é uma pergunta que um gestor faria. O que você pensa que diferenciaria assim o conselho dado pelo técnico de uma pessoa que é colocada, um oficial de saúde mental, que é colocado ali dentro de uma organização, uma pessoa específica para isso? O que diferencia um do outro? Uma palavra: distância. Neutralidade, distância. O treinador está com o atleta e tem que lhe explicar a técnica, tem que lhe explicar aquilo que ele tem que fazer, como é que tem que fazer, como é que tem que proceder. O terapeuta, o psicólogo, tem a distância necessária para, não estando a ensinar como é que se faz no tapete, como é que eles se desempenham a atividade física, tem a distância necessária a 2 níveis. Ao nível da prática em si e ao nível o terapeuta vai depois dentro da cabeça do atleta. O terapeuta não tem que estar lá no momento físico com o atleta. E isto permite uma confiança e uma segurança que só, na minha opinião, só é conseguida justamente com esta distância. Porque, aliás, quando nós pensamos no terapeuta, não pensamos na pessoa que nos vai acompanhar no dia-a-dia, nas nossas rotinas. Mas ele está connosco, está dentro de nós. O que é que será que ele me iria dizer? Como é que ele me iria dizer para respirar, para pensar, para agir? E este diálogo interno é muito, muito importante. E, no fundo, é isto que não se consegue com o treinador, porque por muito que esta distância mental se consiga fazer, na prática, depois o treinador está lá, no dia-a-dia, a dizer não fez bem, a corrigir. E estas duas vozes, internamente sendo da mesma pessoa, são muito mais difíceis de integrar. Muito mais. Mesmo que o treinador, eu já trabalhei com colegas que são psicólogos como eu e que estão a dirigir, lembro-me em tempos, num contexto de futsal, o treinador era meu colega de psicologia e de facto não funcionava tão bem, porque justamente esta distância não se conseguia. A relação é muito próxima. E não é que a nossa relação enquanto técnicos de saúde mental não seja igualmente próxima, talvez até mais, mas eu diria que é íntima. É de uma intimidade, é de um núcleo, de uma intimidade e de uma esfera que é mental, que depois não tem que ser vivida no real. Nós não andamos depois a tomar cafezinho com o atleta. Não é que tenha mal tomar um cafezinho com o atleta,
Mas não é essa a nossa função. Não é estar lá num momento e dizer como é que ele faz. É estar num trabalho que é constante e permanente, mas que depois, num momento em que ele tem que atuar, ele tem a distância necessária para o fazer por ele. E isso é que permite, na minha opinião, o ganho da confiança. Quer É dizer, esse depois. desculpa. Sim, não. Sim, sim. Quer dizer, quando você é um técnico ou um treinador, enfim, é muito mais desafiador você assumir ambos os papéis, digamos assim. É difícil dissociar, digamos assim. Exatamente. Porque fisicamente não é possível dissociar, mas emocionalmente tem que ser feita essa dissociação para eu perceber o que é que está a dizer o treinador e o que é que está a dizer o psicólogo. E essa dissociação, quando é feita com a mesma figura, é muito mais difícil, é muito mais complexa do que quando é feita com duas figuras que ficam em espaços, em campos separados. Um é o campo mental, e é o treino mental, outro é o campo do treino diário, Técnico. do técnico específico, e sendo duas figuras diferentes, no fundo é psiquicamente a figura do pai e da mãe. Não é que o pai não possa fazer de mãe ou que a mãe não possa fazer de pai, mas mentalmente, a representação mental, aquela que não tem a ver com a figura real de pai ou de mãe, psiquicamente é diferente. Por isso, eu tenho que ter interiorizado o que é que me diria o meu pai, o que é que me diria a minha mãe perante cada uma das situações. E, no fundo, acaba por ser uma espécie de representação interna que o treino mental vai levar a que o atleta possa ter. E isso vai dar confiança e segurança depois na performance, no atuar, no desempenho. Que, se for a mesma figura, acaba por ficar contaminado. Não é que seja impossível, só é mais difícil. Isso é mais desafiador, sim. Eu diria que, Excelente. efetivamente, há mais rendimento. Aliás, as equipas que têm treinadores, têm treinadores e têm, como nós aqui no Sintrense, temos aqui a equipa de psicologia e temos a equipa dos treinadores. Não é que o treinador não possa dar aporos na nossa área, como nós, quando sabe, o Caio sabe, não é? Pode dar apor na parte, eu não sei, não digo nada sobre o judo porque não sei, é uma modalidade que eu não, ou sabendo umas coisas teóricas, mas não sei, nunca pratiquei, não faço ideia, pratiquei outras coisas, mas efetivamente há aqui uma questão que é a separação dos limites. E isto para os atletas eu também acredito que seja muito fundamental, muito importante. Uma Isso é. coisa é o treino mental, outra coisa é o treino físico. São duas coisas completamente distintas. Claro que elas se juntam, claro que internamente e emocionalmente elas têm que estar ligadas, até porque não é possível ser um atleta de alta competição se não se amar muito, se não se gostar mesmo muito do que se está a fazer. Porque não se gastam horas infinitas de vida, não se abdica, como nós dizíamos há pouco, de Netflix, de amigos de fins de semana, se não se gostar muito do que se está a fazer, se não se tirar muito prazer e muito gozo daquilo que se está a fazer. Por isso eu acho que aí entra a questão também do limite. Essa questão do limite que você falou, para mim, foi sensacional. Sensacional mesmo. Porque, por exemplo, eu trabalho com judo também, mas dentro do esporte União Sintrense, isso é uma coisa até que é interessante que eventuais gestores, técnicos, né, possam saber que é muito importante essa questão do limite, que é uma coisa que eu pensei desde o começo, quando nós começamos esse trabalho, que é os atletas terem noção, e eu em primeiro lugar, ter noção de qual é o meu papel, qual é o meu lugar dentro do clube, e os atletas terem essa noção também, para justamente não misturar as coisas. Então, eu falo sim sobre o judo, mas não nessa coisa assim do que fazer. Mas, às vezes, o atleta ele está preso em certas possibilidades e eu faço apenas perguntas para, de repente, expandir possibilidades. E ponto, é isso. O meu papel, assim, na minha visão, não está no judo, porque nós temos ali um grupo significativo de treinadores no clube. Então, é muito importante essa definição de limites, e tanto eu, principalmente eu, e os atletas, eles sabem que particularmente o meu papel dentro do clube é a de treinador mental, ponto, acabou. Esse limite, isso que você falou, é até né, que nos papers, né, se fala, né, melhores práticas, né? Então, esse é um ponto, assim, bastante importante.
Agora, até falando em papers, né, artigos e tal, eu estava vendo recentemente alguns artigos. Tem uma área nova se desenvolvendo na psicologia esportiva, que é o thriving, né, o prosperar. Então, é uma ramificação que busca compreender o que significa prosperar no esporte, o que significa ter sucesso no esporte, e se busca, de forma qualitativa, a percepção dos atletas. E o que tem ficado cada vez mais claro, mais evidente, é que não se trata apenas de medalha, não se trata apenas do troféu, não se trata apenas do pódio. Hoje em dia, na percepção dos próprios atletas claro, eu treino para ter medalha, mas eu também quero me desenvolver como pessoa. O esporte tem que ser, para mim, uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. E nesse sentido, eu sei que você tem um trabalho sobre a adolescência, sobre a juventude. Eu gostaria, assim, se possível, você falasse um pouco assim das características, como é que, talvez as principais, as características dessa fase, porque quando se entra no alto rendimento, eu penso que é exatamente este período, é o período da juventude. Então, vamos pensar assim, o atleta, ele está no seu ápice, ali, ele treina forte ali na sua adolescência e chega ao teu ápice ali de treino a partir dos 20 anos, mas eu sei que até mais ou menos os 24, 25 anos ainda existe um desenvolvimento cerebral ainda, mas assim, em relação às questões psicológicas e tal, como é que decorre esse desenvolvimento da juventude, só para a gente ter um ponto de partida aqui, quais são as características mais marcantes nesse período do desenvolvimento? Bem, Caio, é difícil resumir tanto em tão pouco tempo, Eu mas sei, eu vamos sei, lá. eu sei. Sim, Sim, é mas um trabalho. Não, mas é possível, é possível. Eu acho que há um conjunto de características que na adolescência são muito importantes. Jogam-se grandes contrastes. A adolescência é um momento de desenvolvimento em que nós vamos tentar arrumar a casa do que ficou desarrumado da infância. Por isso, o que não correu bem, ali até aos 3, 4 anos, chegamos à adolescência e o adolescente tem a oportunidade, é uma espécie de segunda oportunidade, vamos lá arrumar o que não ficou bem feito na infância. Por isso é que é um período tão difícil para os pais, por isso é que os pais se queixam tanto de quando chegam à adolescência, e quando ficou bem feito lá atrás, no início, é sempre mais fácil, porque vão arrumar a casa, mas a casa não está muito desarrumada, quer dizer que é fácil voltar a pôr a coisa no sítio. E normalmente a adolescência não é tão problemática. Quando não ficou bem feito, com esta segunda arrumação, a casa está mesmo muito desarrumada, o que quer dizer que é mais difícil. O que é isto da casa desarrumada? Há grandes contrastes, porque o adolescente está a deixar de ser pequenino, de ser criança, e está a começar a ser adolescente, a ganhar autonomia. A autonomia é um aspecto muito importante da adolescência e muitas vezes pensa-se que a autonomia é sair de casa, é ir viver sozinho, é pagar as contas. Não, não é. A autonomia também é isso, mas é isso mais à frente, no período jovem adulto. Na adolescência, a autonomia é a capacidade do adolescente que tem de poder pensar pela sua própria cabeça. De poder ter a sua própria opinião, de poder dizer a minha mãe pensa desta maneira, o meu pai pensa daquela, mas eu tenho uma terceira forma de pensar e que não é igual ao da mãe, não é igual à do pai, é a sua própria forma, mas é a liberdade de pensamento, é a capacidade de dizer eu até concordo com a minha mãe, mas discordo do meu pai, ou concordo com o meu pai, discordo da minha mãe, a minha forma é esta, e eu começo a ganhar uma autonomia que é a capacidade de ter uma liberdade de pensamento e dizer isto faz sentido, isto não faz. Esta é uma característica muito importante dos adolescentes, que não têm que ser fotocópia dos pais, têm que ter a liberdade de poder pensar. Agora, não têm a liberdade ainda de tudo, claro que não, são adolescentes. Então, vão tendo que conquistar essa liberdade à medida que vão evoluindo na adolescência e que vão dando provas de confiança aos pais, não é? Se vão sendo capazes de ter a liberdade com o respeito, vão-se progressivamente autonomizando. A questão da autonomia é muito importante, principalmente a de pensamento, mas obviamente também a de liberdade. Eu sei que o Brasil é muito mais que a cidade. Mesmo assim, muitos jovens aqui em Portugal, ou pelo menos na minha clínica, o que me parece é a necessidade de irem progressivamente sendo capazes de andar sozinho, de transportes,
é uma das coisas que eu observo no Sintrense, é que os atletas conseguem se movimentar, uns mais, outros menos, mas vão tendo a liberdade e a autonomia de se movimentarem, de transportes e de encontrarem boleias uns com os outros, o que no fundo é um primeiro passo deste movimento de autonomia concreto. Por isso temos aqui um movimento de autonomia a 2 níveis, a um nível mais simbólico, mais interno, e a um nível mais real em que vão conquistando, irem ao cinema, irem almoçar, fazerem movimentos progressivos de fazerem coisas sem ser com os pais. Este aspecto da autonomia é uma base muito importante. Esta autonomia assenta também no corpo, não é? O corpo que está a crescer, que se está a transformar, aparecem os caracteres secundários, aparecem as mudanças de voz, as mudanças de corpo, não é? Mais evidentes nas raparigas mais cedo, um pouco mais tarde nos rapazes, mas são aspectos muito importantes para a integração da imagem. No judo temos um impacto muito grande disto com as questões das categorias e do peso, por isso os distúrbios alimentares têm que ser cautelosamente pensados e têm que ser muito ali quase com pinças, temos que andar em cima disto com pinças, porque efetivamente, por uma questão de fazer uma coisa que se gosta muito, pode-se estar a fazer uma outra coisa que corre menos bem, porque o corpo, quando somos adolescentes, cede de uma forma, mas se a patologia se cristalizar, temos um problema mais à frente. Por isso isto é muito importante, esta capacidade do atleta ir percebendo como é que o corpo reage, porque o corpo vai estando em transformação e é normal que na adolescência se ganhe peso, se ganhem formas, porque efetivamente então atletas, estamos a falar de atletas que ganham peso porque ganham massa muscular, porque está aqui toda uma transformação na passagem de um corpo de menina ou de menino para um corpo de adolescente, jovem homem, jovem mulher. Por isso, estas transformações corporais são evidentes do ponto de vista físico, mas depois tem aqui uma outra componente muito importante, que é a componente psíquica. O que é que a componente psíquica vai dar lugar? Vai dar lugar às questões da identidade e da identificação. Identidade é quem eu sou. Como é que eu me vejo? Como jovem rapariga, jovem mulher, como é que eu integro o meu feminino, como é que eu lido com as minhas características da minha sensualidade, sexualidade, por aí fora. O mesmo no rapaz. Há a questão da identidade, que é quem eu sou, como é que eu me vejo. E depois há a questão da identificação, que é como é que eu me identifico com as outras mulheres, com os outros homens, consoante o meu sexo. E não vou entrar para complicações psicopatológicas nestes campos, mas a questão da identidade e das identificações é um outro eixo que assenta muito na questão do corpo, que é muito importante. Por isso eu diria que temos estes 2 eixos que são muito importantes, que é a questão do corpo e a questão da autonomia, a questão do corpo que traz esta questão da identidade, quem sou eu, como é que eu me organizo e me estruturo, e da identificação, que vai permitir a forma como eu me relaciono com os outros. E aí temos todo o cenário dos grupos de pares e da importância até do grupo dos atletas e de como é que os atletas estão todos uns com os outros. Isto é um aspecto também muito importante em termos de dinâmicas de identificação, porque no momento da adolescência há, e agora com a pandemia nós observamos isto, não é? A impossibilidade de estar em grupo, a necessidade de estarem mais fechados e mais em família, trouxe problemas de socialização a muitos jovens pela dificuldade que é normalíssimo na adolescência, a passagem para o grupo de pares. Portanto, deixar de estar tão debaixo das asas dos pais, e este movimento de autonomia passa também pelo grupo de pares, por estarem mais em grupo, com miúdos da idade deles. Claro, com a vigilância e com o olhar atento de adultos, mas com eles, a fazerem coisas entre eles, controlados, QB, mas efetivamente numa autonomia de poderem se identificar com outros da mesma idade, fazerem tarefas em comum, coisas simples, como praticar desporto, como ir a um cinema, como estarem sentados num café a conversar. Sim. Por isso, esta possibilidade de, entre pares, terem gostos, partilharem ideias, partilharem pensamentos, isto é extremamente importante. Porque isto traz a necessidade de integração dos valores, dos princípios, e no fundo traz estratégias, diria eu, para lidar com as necessidades depois da entrada numa vida adulta. Aqui um complemento no pós-adolescência, que é a viragem para a vida adulta, porque aí os atletas ou ficam atletas de alto rendimento, porque se é difícil conciliar, nos exemplos que o Caio deu no início, uma vida profissional, uma vida académica com uma vida de atleta, na vida depois adulta temos que trabalhar, e para trabalharmos temos que estar bem, e para estarmos bem nem sempre é fácil faltar ao trabalho, ter lesões, o que ainda exige mais esforço
para podermos continuar a ser atletas e atletas de alta competição. Por isso, enquanto estamos a estudar, ainda há a responsabilidade que vem dos pais que nos mantém a estudar. Quando passamos de estudantes a jovens adultos responsáveis pela vida, a ter uma autonomia, que então aí pagamos as contas e estamos mais por nossa conta, efetivamente já temos que ter mais noção do impacto que isto pode ter no dia a dia, na nossa sobrevivência, subsistência e por aí fora. Por isso, a questão da identidade, de quem somos, do que é que nos faz sentido, ter que estar bem integrada, eu diria que é fundamental depois na idade adulta, porque isso é que vai permitir que a pessoa se mantenha em alto rendimento, seja como atleta, seja em que profissão for. E são valores e princípios que têm que estar muito sólidos durante a adolescência para que na passagem para a idade adulta não abanem. São alicerces que têm que estar muito bem construídos. Porque quando abanam, temos a patologia e temos a procura clínica do nosso trabalho, não é? Nessa sua resposta surgiram alguns Hum. temas que são Sim, sim. extremamente relevantes para gestores técnicos, e eu queria começar por essa questão da autonomia, porque ao longo dessa série de entrevistas eu convidei alguns atletas a falarem sobre o contexto global de clubes e federações do judo, como é que poderia ser, e dentro dessa perspectiva global, né, uma coisa que foi ressaltada até com unanimidade, né, que os clubes e federações e organizações de judo ao redor do mundo, se tem uma coisa que foi unânime entre esses atletas, foi o atleta tem sim que ouvir o seu treinador, tem sim que ouvir o seu gestor, porém, o contrário também tem que ser verdadeiro. Então, o que me pareceu um senso em comum em contexto global é que parece que nós ainda temos uma compreensão de gestão na perspectiva deles, e eu concordo com eles, demasiadamente vertical demais. Então, se eu peço para o atleta fazer 100 flexões e sem explicar o porquê daquilo, no que aquilo vai me ajudar, no que aquilo vai aumentar minha performance, como se eu simplesmente tivesse que fazer aquilo e ponto final, eu penso que dentro dessa questão isso meio que parece infringir um pouco essa questão da autonomia. Então, eu penso que até certo ponto nós temos uma relação muito vertical, quando não é que ela precise ser assim, também ao mesmo tempo 100% horizontal, mas como é que a gente consegue integrar essa autonomia, que então, é uma necessidade nesse período do desenvolvimento, com as questões de trabalho técnico, porque o técnico também tem que fazer o seu trabalho. Ele sabe, ele tem uma visão do todo. Ele sabe o que tem que ser feito. Então, como é que a gente... Isso é fundamental, porque justamente pelo fato da psicologia não ser tão levado em conta nas organizações, os gestores e técnicos muitas vezes não sabem que os seus atletas têm necessidades psicológicas como a autonomia. Então, eu penso que essa primeira questão que você levantou é muito importante. Como é que a gente integra a necessidade de autonomia com o processo de treinamento que tem que ser feito? É chamar junto, é planejar junto? O que você pensa sobre isso? Bem, vou pensar aqui em voz alta. Quando nós estamos suficientemente autónomos, nós aceitamos que é uma autoridade. Não é? Quando estamos a crescer, não é? Nós temos que aceitar que o pai diz, a mãe diz, e o jovem adolescente tem que obedecer. Se quer fazer diferente, tem que haver a negociação, que é aquilo que é suposto estar instalado, é suposto instalar-se, ir se instalando ao longo do desenvolvimento, mas na adolescência, na adolescência o adolescente não é suposto chegar e dizer eu vou jantar fora. Não, é ao pai, ao mãe, eu posso ir com os amigos jantar fora, posso ir ao cinema. E, consoante os critérios da família, vai ou não vai, pode ou não pode.
Por isso, quando colocamos esta questão em termos de treino, não é? Se o treinador diz é para fazer 100 flexões, e se eu não me sinto capaz de as fazer, tem que então haver a negociação. Então tem que haver a negociação e tem que haver a capacidade de reciprocidade, não é? O treinador tem que poder dar a ordem e um acatar do atleta pela ordem, ou tem que haver capacidade de negociação e de explicar, mas eu não me sinto apto, estou lesionado, ainda não é possível fazer as flexões, para o meu rendimento sinto que é demasiado, então aí tem que haver esta negociação, tem que haver uma reciprocidade, efetivamente não. Eu não acho que funcione haver um nivelar das coisas. Eu penso que, por acaso é uma coisa que eu às vezes digo um bocado em tom de brincadeira, mas que é muito séria, quando me dizem, podes ir lá para baixo tirar fotografias, eu digo, não, lá em baixo é para treinadores e atletas. Eu estou cá em cima, nas bancadas. Porquê? Porque tem que haver um lugar para o treinador e para o atleta, tem que haver um lugar dos pais. Não é que os pais não possam ir lá abaixo tirar fotografias, mas lá estão os limites, não é? Os limites têm que estar bem definidos. Ou seja, o treinador tem que dizer o que é que o atleta tem que fazer, porque na cabeça do treinador, se é 100, é 100. Mas também tem que ter a capacidade de perceber que se o atleta lhe vem dizer que não estou a conseguir, tem que haver a capacidade de adaptação do treinador ao atleta, como tem que haver a capacidade do próprio atleta de ajustar e de perceber porque é que não está a conseguir. Ou seja, esta capacidade de negociação eu acho que é fundamental, mas nunca esquecendo que há uma hierarquia, que há um treinador que tem que ser superior, porque os pais lá, porque descem ao nível dos filhos, não deixam de ter a autoridade. Autoridade. Porque podem ser pais, amigos, não é? Como o treinador, pode ser um treinador amigo, mas não deixa de ser o treinador. E quando diz que é para treinar, é para treinar. Por isso, haver um nivelamento de hierarquia não me parece muito, na minha opinião, vale pelo que vale, é a minha, não acho que seja muito salutar. Porquê? Porque se perde a noção dos limites. Ou seja, a ideia aqui é a gente. Isso é interessante, isso é interessante. Nós vamos ter um excelente relacionamento. Agora, por exemplo, no meu caso, né, no treino mental, o que eu tiver que falar, eu vou falar. Quando tiver que falar, do jeito que tiver que falar, o que não nos impede de ter um excelente relacionamento profissional. Exatamente. Ótimo. Porque a questão não é que o treinador não possa ser amigo, não são amigos a conversar. Efetivamente há um técnico, é uma capacidade de escuta técnica. Não é uma conversa de bar, né? Exatamente, não são os amigos a conversar no tapete. E se eles conversam entre eles, não é? Não precisam do terapeuta para fazer isso, não precisam do treinador para fazer isso. Por isso, não acho que seja uma coisa que tenha que ser simétrica, a assimetria existe. Agora, efetivamente, da mesma forma que numa consulta eu sou capaz de ouvir o que me estão a dizer e pensar sobre isso, e perceber se me faz sentido, se não faz e ajustar, acho que é o equivalente a isto, mas no desporto, que é o treinador deverá ser capaz de ouvir o que o atleta lhe está a dizer, perceber que eco é que isso lhe faz e, de facto, ajustar então o treino que vai dar em função das características daquele atleta. Não é? Salientando e ressaltando aquilo que é mais importante e produtivo para que o atleta possa progredir, mas efetivamente também não estar a exigir, porque no fundo eu acho que estamos aqui numa questão que é a idealização. Eu posso idealizar que aquele atleta tem capacidades e consegue fazer 100, a questão é se o esforço que ele vai fazer para conseguir vir a mim, enquanto treinador, se lhe está a fazer bem ou se não lhe está a fazer bem. Isso também tem uma questão bem interessante também, porque eu penso que nós, no departamento de psicologia e treino mental, nós também podemos ter um papel bem significativo nisso, porque como nós estamos dissociados de fora, nós conseguimos perceber o interesse do treinador, e nós, pelo relacionamento profissional, temos a noção de como os atletas funcionam. Então, nesse sentido, eu penso que muitas vezes nós podemos fazer esse trabalho, não sei se de mediação, mas de integrar interesses, assim, olha, esse atleta funciona sem ferir a confidencialidade, evidentemente, claro, mas esse atleta funciona melhor desse jeito. E, atleta, é importante,
Cara, você tem que ter o treinador. É importante que você treine dessa forma. Então, na verdade, eu acho que até certo ponto também nós podemos fazer um papel bastante significativo nessa Sem mediação de dúvida. interesses. Concordo a 100%, principalmente porque nós que estamos por dentro e sem ferir a confidencialidade, temos acesso aos mecanismos de defesa dos atletas. Conseguimos perceber que com uns a coisa diretiva de é para fazer 100 e não é para discutir funciona, mas com outros é preciso dizer-lhe primeiro fazes 50 e depois mandamos fazer outra coisa qualquer para distrair, para depois mandar fazer outros 50. Ou seja, no fim do treino fazem na mesma 100, mas sem a coisa mental de que fizeram 100 de seguida. Por isso, a forma como o treinador pode chegar a cada um dos atletas poderá ser diferente. Há treinadores que eu acredito que pelas características da personalidade, pelo percurso de vida, se calhar porque fizeram a sua própria análise, conseguem ter isto mais automático, é-lhes mais intuitivo e mais automático. Outros, porque têm características diferentes, porque efetivamente nós somos todos diferentes uns dos outros, podem beneficiar muito desta ajuda que o Caio está a falar, que é efetivamente dar um conjunto de características daquele atleta que podem ajudá-lo, enquanto treinador, a chegar melhor a potenciar os resultados daquele atleta. Porque se calhar um precisa de mais, outro precisa de menos e consegue chegar no fim ao mesmo, não é? Como o reforço e a forma como se conversa com os atletas faz toda a diferença. Porque se alguns beneficiam de poder se olhar para resultados menos positivos e perceber o que é que correu menos bem, outros atletas ficam de facto muito frustrados e se calhar é preciso ver a coisa primeiro pela positiva e então depois olhar então para o lado negativo, não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva, a transformar e elaborar. Porque tem muito a ver com as características de cada um, porque enfim, somos todos muito diferentes. Eu acho que por Sim, isso é que temos uma profissão muito bonita, porque sim. nunca é igual, nunca é igual. No fim das contas, talvez seja até relevante, importante, uma certa flexibilidade em termos de estilos de liderança. Sim, sim, sim. Eu tenho o meu jeito assim de ser. Agora, o que também não me impede de, se eu sei que aquele atleta funciona de X maneira, ou de maneira Y, Z, eu posso também buscar uma conexão, uma adaptação. Uhum. Talvez eu consiga melhores resultados dessa forma. Um outro aspecto, além da autonomia, foi a questão da identidade. E até tem papers, né, que falam, né, a identidade do atleta, que é aquela história, né, de desde o começo da Grécia Antiga, a gente tem aquele imaginário do atleta como como é Um que eu posso Adonis, dizer? Oi? um Adonis, um deus, um É, Adonis, um deus, não tipo é um isso. deus grego, ali completamente. E como se ele fosse, até falei isso em outra entrevista, como se ele fosse assim, nadar em 1 hora, atravessar o Oceano Atlântico do Brasil até Portugal, Uhum. levantar os 1.000 quilos e pronto. E, e isso é muito importante em termos de saúde mental, que é aquela ideia do atleta ser de ferro, e ele não pode, eu não posso falar ou demonstrar que eu estou a me sentir mal, porque senão eu sou atleta. Se eu demonstro que eu estou mal, talvez eu não seja tão atleta assim. Talvez eu não seja bom o suficiente. Talvez eu não posso demonstrar vulnerabilidades, porque senão eu vou ter retaliação de não sei que organização. Pode ser uma federação, pode ser um clube, não importa. Então eu tenho que estar bem o tempo todo. Porque se eu não estiver bem o tempo todo, talvez eu não seja tão aquilo que os outros esperam de mim. E esse é o mindset, uma forma de pensar que eu percebo que inibe esse acesso dos atletas a um profissional de saúde mental. Ele não quer. Eu sei que logo no começo a gente já meio que quebrou essa ideia, falando da promoção da saúde mental, falando que está muito além disso, mas essa questão de identidade de atleta, como se ele estivesse que estar bem o tempo todo, não só o atleta, mas ninguém tem que estar bem o tempo todo. Não é assim que a gente funciona. Mas isso, por ser o esporte, o desporto,
eu vejo que é uma questão muito, até mesmo assim, muito delicada entre os atletas, que os impede, muitas vezes, de buscar o apoio profissional. Como é que, assim, a gente está falando aqui, né, de pensar alto, porque nada aqui é preparado, né? É tudo espontâneo. Como é que a gente pode pensar sobre essa questão, de identidade nesse sentido? Como é que você pensa sobre isso? Bem, eu acho que quando nós não estamos bem, o corpo queixa-se, não é? Nós temos uma cantiga, há uma canção aqui em Portugal que era do António Variações: quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Uau, boa! E isto eu acho que é muito sensato. E nos atletas vê-se muito, não é? Porque quando eles estão bem, o corpo não se queixa, não fazem lesões, estão impecáveis. Pronto, está bem, podem ter uma mazela aqui, uma mazela ali, mas isso até nós que não somos desportistas. Mas, efetivamente, quando o corpo não está bem, a fragilidade, a vulnerabilidade aparece. E ainda vivemos numa sociedade, pelo menos aqui em Portugal, que não podemos estar mal. Não é? O povo português tem o triste fado, ai, vai-se indo, está tudo bem, ai, vai-se indo. Aqui também, Mas eu Isabel. vai-se indo, mas é um bocadinho aquela coisa de vai-se indo, mas está tudo bem. Não é? Aqui É a coisa de também. carpir um bocadinho. Aí também, aí Aqui também. também. Pronto, mas depois não andamos a partilhar, não é? O que é que não está bem. É uma coisa de fica fechado, fica guardado. Não é? Temos que ser capazes de lamber as nossas próprias feridas e não podemos ir dizer que não estamos bem. Por isso aqui eu acho que ainda há muito preconceito, ainda há muita vergonha de expor e de mostrar quando não se está assim tão bem. E de alguma forma a questão depois aparece pelo corpo, não é? Porque se eu não estou assim tão bem, o meu corpo não corresponde e não consegue acompanhar aquilo que se passa, não é? E no fundo aqui, aquilo que me parece que é muito importante é, no fundo, desmistificarmos isto, não é? E podermos perceber que se o corpo não está bem, se nós não estamos bem, nós podemos pedir ajuda, não é porque não somos capazes de fazer sozinhos. Aliás, eu digo isso muito, por exemplo, aos pais, quando os pais vêm pedir ajuda e acham que sou eu que vou fazer o trabalho. Eu digo, não é porque eu vou fazer 1 hora com a criança durante uma semana que vocês estão destituídos das vossas funções, porque a criança está todos os dias convosco. São vocês que são os pais, estão lá todos os dias. Por isso o atleta também lá está todos os dias. É ele que vai ao treino, é ele que está com ele próprio todos os dias a praticar, a treinar, a fazer um conjunto de coisas. Por isso, isto não é fraqueza, não é incapacidade, antes pelo contrário. É uma capacidade de ele pedir ajuda e poder potenciar os seus resultados, poder sarar as suas feridas para ir mais além. Mas eu acho que aqui há um outro aspecto envolvido, que é quando nos sentimos mais frágeis, temos mais dificuldade, não é, em expor essa fragilidade, pelos receios de... As pessoas são cruéis, não é? Um bocadinho aquela coisa de quando somos meninos, não é? Quando somos pequeninos na escola, os miúdos são muito cruéis e vão lá pôr o dedo na ferida, não é? É um bocadinho o receio deste lado, não é? De que vão pôr o dedo na ferida e eu, então, se eu estou vulnerável e eu mostro, vão lá pôr o dedo na ferida e nós não somos caracóis para termos a casa às costas e nos escondermos dentro dela. Por isso acaba por ser assim um bocadinho isto de ficarmos escondidos e de não querermos expor com receio de que isto vai se virar contra mim. Eu acho que é um bocadinho o trabalho de desmistificar isto e de podermos explicar, como estamos aqui a fazer, que de Sim. facto é normal, não é? O corpo queixa-se, é normal. Nós não somos deuses gregos para para nadarmos de Portugal ao Brasil ou do Brasil a Portugal, para pegarmos em 1000 quilos. De facto, não é assim, mas podemos fazer todo um trabalho para que possa ser mais assim. Seja lá o peso que se conseguir carregar, seja lá, porque principalmente o peso, acho que é uma boa metáfora para pegarmos nesse lado, que é quanto mais emocionalmente estamos pesados, menos peso levantamos. Por isso, se nós tivermos que carregar com culpas, com angústias, com depressões, com pressões, com todas estas coisas que às vezes nos inquietam mentalmente, isto pesa muito. O que quer dizer que me deixa menos disponibilidade para carregar outro tipo de pesos, nomeadamente para levantar os halteres e fazer lá o Sim. que se tem que fazer. Porquê? Porque estamos pesados, porque emocionalmente estamos mais para baixo. Se emocionalmente nos sentirmos mais leves, porque percebemos o que é que se passa connosco, porque entendemos porque é que andamos em baixo, isto dá-nos outra atitude, ficamos com uma postura na vida um bocadinho mais, bem, vamos lá. Então hoje são 100 quilos, são 100 quilos. Amanhã são 500, não são 500, vamos lá carregar isto. Porque, eu não faço ideia, um disparate como outro Sim, qualquer, sim, ou sim. seja, a leveza é outra, não é? Não, foi por Sim. isso que inventámos a roda, porque se queremos carregar com 500 quilos, se não é com o músculo,
É com carrinho que é para as rodas carregam. E nós só temos que o puxar ou empurrar. O treino tem que ser inteligente, tem que ser inteligente. Exatamente, exatamente. Porque senão ainda estávamos todos à roda da fogueira, não é? Por Exato. isso, aí eu acho que de facto é usar essa inteligência a favor do atleta. Que é perceber que não é desmérito nenhum, não é porque ele não é capaz, é porque ele podendo ter uma ajuda pode potenciar essas capacidades. A vulnerabilidade psíquica é um tema muito na ordem do dia. Eu pertenço a uma equipa de investigação onde esse tema é um tema muito atual e muito pertinente entre os jovens, entre os adolescentes, justamente porque relações que de alguma forma ficam menos bem feitas na infância, quando chegam à adolescência dão os problemas desde a adição, tantas outras problemáticas que surgem, justamente porque há toda uma vulnerabilidade que acaba por se expressar de determinada forma. Nós estamos a falar com atletas que à partida estão bem e equilibrados emocionalmente, mas não quer dizer que não tenham fragilidades do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mesmo quando está lá tudo, quando tem uma família estruturada, adaptada, ou quando sentem que mesmo que não tendo isso têm uma vida equilibrada e estável, mesmo assim às vezes há coisas que à priori, não parecem que não fazem sentido, não é? E quando isso é reposto num lugar simbólico em que eles conseguem entender, a coisa flui com uma naturalidade muito, muito maior. Eu acho que isso é interessante porque aquele pensamento do vencer a qualquer preço, do vencer a qualquer custo, já virou um pensamento obsoleto no meio desportivo. Não é mais assim que funciona. O vencer a qualquer custo já é um pensamento lá de trás. Então, as pessoas terem noção dessas coisas, da autonomia, identidade, coisas assim, é muito importante porque abre a cabeça e nos faz levar em consideração como é que nós funcionamos e levar isso ao treinamento a fim de otimizar resultados, né? Caio, eu diria que vencer a qualquer custo custa. Vencer custa. E custa porque temos que treinar para vencer, mas se de facto treinamos e a coisa não flui porque há este bloqueio, custa ainda mais porque pagamos a fatura com lesões, com frustrações, com o que seja, não é? Treinar custa, não é? Este lado de vencer a qualquer custo, vencer custa, tem um custo, tem o custo do trabalho, da dedicação, de tudo isso, não é? Por isso há aqui um custo emocional, concreto, real, em termos físicos, há custos. Também há ganhos, não é só o lado mau, tem um lado bom, mas tem um lado também pesado, também mais difícil, custa, é verdade. Quando eu conversei com os atletas, eles comentaram que eles utilizam, né, no seu dia a dia, nos treinos e nas competições, algumas técnicas, como, por exemplo, a respiração, a meditação, a visualização, um self-talk, né, falar consigo mesmo. Outros utilizam alguns tipos específicos de música, até outras coisas como, sei lá, um banho de contraste, banho gelado, não sei. Isso, na prática, é o atleta tendo a competência e a autonomia de aumentar o controle sobre a própria saúde mental. Nesse sentido, para você, no teu ponto de vista, qual que é a importância nesse período de desenvolvimento, que é um período crítico, né? As pessoas falam tanto lá da infância, né? A adolescência é um período crítico de desenvolvimento também, como você comentou agora há pouco. Para você, qual que é a importância dos atletas nessa idade deles terem autonomia, controle, competências para administrar a própria saúde mental? É fundamental. Antes de estarmos a falar em atletas, estamos a falar em jovens, estamos a falar em pessoas. É fundamental todos nós nos sabermos acalmar. Isto é uma coisa que nós aprendemos desde pequeninos, por isso é que quando somos pequeninos e nos sabemos acalmar, não precisamos da Xuxa. Chupeta, deve ser como se diz aí. Sim, sim. Pronto. Quando a criança está calma e os pais estão calmos, elas cospem a Xuxa, elas não querem Xuxa, não precisam, estão calmas. À medida que crescemos, a Xuxa vai sendo substituída. E o acalmar é fundamental. Por isso, quando chegamos à adolescência, há esta necessidade novamente.
Quando eles dizem, não é, que treinam a respiração, que fazem meditação, que falam consigo próprios, que ouvem a música, que fazem... No fundo, o que eles estão a fazer é uma coisa essencial, que é saberem-se acalmar. Eles estão a fazer um exercício de autoacalmia. E isto, em termos psicológicos, traz aquilo que nós, psis, mais da área dinâmica, chamamos de subjetivação. Nós estamos a ser capazes de fazer uma coisa que é, ao acalmar-nos, sermos capazes de pensar o que é que vai acontecer a seguir, como é que nos vamos projetar no momento seguinte. É esta calma que permite este jogo de abstração. Isto é essencial na vida. Na vida de um atleta que tem segundos para dar resposta e para ter um bom desempenho, eu diria que é fundamental, que é essencial. Mas isto é importantíssimo na vida, mesmo que não tenhamos cá a questão do desporto. Um jovem saber se acalmar é essencial. Porque os que não se conseguem acalmar entram num jogo de excitação e têm que fazer coisas para sentir coisas. Então entramos na espiral degradante, com as adições, sejam as adições tóxicas, no sentido do AX, da erva, do que seja, dos fármacos, seja na adição das séries e dos jogos, seja no que for, não é? Na compulsão sexual, são formas, no fundo, de não sendo capazes de se acalmar, de manter os níveis de tensão. Por isso, a capacidade de se acalmar é essencial, porque é isso que vai permitir não só aplicarem-se melhor em termos de rendimento no desporto, mas, por exemplo, em termos escolares. Isto é essencial, a capacidade de se acalmarem para conseguirem aguentar a frustração de eu tenho que estar para o exame que é difícil. No fundo, eles E são todos nós temos gestores. exames. São gestores da própria saúde, digamos assim. Exatamente, são gestores da própria saúde, da própria tensão, que é inevitável à vida. Todos nós temos que viver com graus de tensão. E sermos capazes de nos acalmar para lidar com isso é essencial. Por isso, isso é fundamental, é um dos aspectos que é fundamental na adolescência. Agora, cada um se acalma de forma diferente, não é? Eu Sim. pegava, ia fazer bolos, pegava num livro, quando fazia desporto ouvia música, por isso era uma das coisas que também, por isso cada um escolhe as que gosta. Sim. Por isso e eu acho que isto traz o lado bonito do nosso trabalho, porque não é igual para todos os atletas. Os atletas não vão fazer todas as mesmas coisas para se acalmarem antes de uma prova. Aos que ouvem música, aos que observam os outros, aos que conversam, aos que nem querem, que se isolam e que ficam ali numa espécie de bolha e que não querem conversa com ninguém, estão ali Autonomia concentrados. de novo, não é? focados. Exatamente, isto é a autonomia. É a autonomia com a diferenciação, porque sermos autónomos é sermos diferentes uns dos outros. E é isto que nos enriquece, não é? Não é sermos autónomos e depois somos todos iguais e chapa 5. Tem algumas perguntas que eu tenho feito para todos, justamente para ter uma perspectiva bastante enriquecida, porque eu tenho uma oportunidade incrível aqui nessa série de entrevistas de falar, de ter todas as perspectivas possíveis, porque eu tenho aqui atletas de diferentes idades, de diferentes nacionalidades, em diferentes fases, desde a base até o olímpico. Tenho aqui, no seu caso, uma profissional da saúde mental. Tenho aqui o técnico, tenho o gestor. Então, todos para falar sobre esse aspecto mental. Então, tem algumas perguntas em comum que eu gostaria de fazer, que são muito, muito importantes, porque são perspectivas que eu gostaria até de integrá-las em algum momento. Mas a primeira pergunta é, na tua percepção como psicóloga, o que são barreiras? A gente falou bastante até sobre isso, para falar a verdade, mas eu gostaria de ter uma pergunta específica para isso. O que você percebe que são barreiras para a entrada, esse acesso dos atletas de judo a um profissional de saúde mental, e o que você pensa que poderiam ser facilitadores? Então, nós temos... Porque, assim, o que os estudos mostram é que os atletas querem ser bem-sucedidos enquanto mantêm e fortalecem a saúde mental. Mas, apesar disso, não há esse encontro tão consolidado ainda dos atletas com o profissional da saúde mental. Apesar dele... Então, assim, existe uma necessidade, mas ainda não há esse casamento, digamos assim. Então, o que você pensa, na tua perspectiva, que ainda são
barreiras e o que poderiam ser facilitadores, porque um gestor pode assistir uma entrevista como essa e parar para pensar em alguma coisa. Então, o que poderiam ser barreiras e o que poderiam ser facilitadores? Bem, eu acho que as barreiras ainda são um bocadinho a sociedade em que vivemos. Ainda há muito estigma, ainda há muita vergonha de ir ao psicólogo. Eu ainda recebo pessoas que dizem: eu não quero que se saiba que eu estou aqui. Mesmo quando tenho o serviço a pagar as consultas, eu quero pagar porque não quero que se saibam que eu venho aqui. Ainda há muito estigma na nossa sociedade, ainda há barreiras a este nível. Ainda há crianças que me procuram, os pais procuram o privado porque não querem que a criança seja rotulada como um menino que sai da aula e vai ao psicólogo no meio da atividade escolar. Por isso, efetivamente, ainda temos, eu acho que a barreira é um bocadinho isto do rótulo. Infelizmente isto existe. Temos que ser reais e concretos na sociedade. Ainda há o estigma de quem não está bem vai ao psicólogo, quem está bem não precisa. Infelizmente há isto, e acho que o trabalho de um gestor é um trabalho de mentalização e de passar a mensagem que sim, quem não está bem vai ao psicólogo, mas quem está bem também vai ao psicólogo. Porque o psicólogo também trabalha bem-estar, também trabalha para que a pessoa se possa sentir melhor, para que a pessoa possa rentabilizar melhor a sua vida, para que possa ser feliz. Efetivamente isto também existe trabalho para ficar melhor, para estar ainda melhor. E já vão existindo técnicos de saúde. Eu sou uma privilegiada porque trabalho com psiquiatras que não medicam e que dizem: você vai procurar um psicólogo. Está aqui o contacto de uma psicóloga, está aqui o contacto de um psicólogo, não lhe vou passar medicação. Você precisa de se tratar, sim, mas não é com remédios, é com um terapeuta. Eu sou uma privilegiada porque tenho colegas da psiquiatria que fazem isto, mas eu sinto que sou uma privilegiada porque efetivamente ainda não é um todo, ainda não é a massa. E de facto eu acho que um gestor a ouvir-nos, acho que pode apostar nisto, porque há trabalho a fazer nesse campo, sem dúvida. Porque no fundo é trabalhar o estigma. Então, agora, o que nós... Eu sei que é uma pergunta... Eu sei que às vezes tem umas perguntas aqui que a gente tem que... vale um artigo científico, vale um livro, né? Vale um... Mas... Vamos a ele, Caio, vamos a ele. Havemos de escrever. Mas vamos supor, hipoteticamente, que um gestor tenha a mente aberta para implementar um programa de treino mental, um saúde mental na tua organização de judo. Ou um técnico. Melhor ainda, eu sou um técnico de judo, eu tenho a mente aberta, eu reconheço a importância disso, mas existe uma hierarquia na qual há um gestor, pode ser um gestor de federação, um gestor do próprio clube e tal, e eu sinto que, como técnico, eu tô a sentir falta desse trabalho mental. O que um técnico poderia... Como é que eu poderia chegar nesse gestor? Como é que eu crio essa ponte? Como é que eu, como gestor, falo como gestor, perdão, como técnico, como é que eu poderia chegar a um gestor e evocar, digamos assim, de trazer, eliciar essa necessidade que os atletas têm? Porque até nesse ponto ele não tem lá um profissional de saúde mental com ele. Então ele está numa posição que ele sente a necessidade, mas ele não tem, digamos assim, ele não necessariamente tem o conhecimento para poder articular, digamos assim, da melhor maneira possível, essa necessidade para quem é o tomador de decisão. Então, às vezes, o próprio técnico, ele entende a necessidade, mas na hora que ele tem que chegar no tomador de decisão, talvez ele não tenha, assim, a força suficiente para convencer, para persuadir, não sei, para demonstrar a necessidade, de fato. Então, o que nós, assim, o que seria uma sugestão? Como é que nós podemos ajudar esse técnico, se ele... Nós podemos sempre convidar a que venham conversar connosco, não é? Acho que a ideia de uma primeira conversa, eu digo isso às vezes, quando me perguntam: mas dê o meu telefone, contacte-me, venha conversar, não é? Eu acho que aqui, pelo menos em Portugal, há muito esta ideia de quando se vem ao psicólogo é porque se está muito mal e tem que se fazer um trabalho terapêutico, tem que se fazer um tratamento.
Como se nós fôssemos bichos e não conversássemos. Estamos aqui a mostrar ao contrário, não é? Que estamos aqui à conversa, não é? E a ideia de poder vir conversar com o psicólogo. Uma conversa pode ser muito terapêutica. Eu às vezes faço uma avaliação, que são 2, 3 consultas, em que se produz uma conversa coerente, organizada, e está um trabalho feito, ou seja, um tratamento é uma coisa, não é? Mas tem várias, é como se fosse um comboio, tem a carruagem principal e tem os vagões. E o facto da pessoa vir aprender como é que funciona a locomotiva, não quer dizer que vai fazer o comboio todo. Pode vir só para perceber como é que é a sua locomotiva. E depois até podemos ir fazendo vagõezinhos, mas ou não, ou leva a locomotiva e vai com a locomotiva fazer o seu percurso. E isto eu acho que é muito importante, que é a ideia de a pessoa poder vir consultar um terapeuta, não significa que vai fazer uma terapia, significa que vai ouvir uma perspectiva sobre a sua locomotiva. Uau, E que vai adorei. continuar a levar a sua locomotiva para a frente. Se fizer um trabalho, pode levar mais vagõezinhos atrás, a locomotiva pode potenciar a sua velocidade e fazer um percurso em que leva mais coisas nessas carruagens. Porque se não fizer esse trabalho, o que pode é só levar a locomotiva, porque não consegue levar vagões, não tem força para puxar não sei quantas carruagens que vão lá atrás. E acho que isto é que faz a diferença, que é o facto da pessoa consultar um psicólogo não significa que vai fazer uma terapia. Significa que vai ouvir um técnico dizer-lhe algumas coisas que a pessoa pode integrar e fazer o que quiser com elas. Nunca mais voltar aí mais uma vez, voltar aí mais 10 vezes, mais 100, as que fizerem sentido. Mas também pode significar que vai ouvir uma conversa, uma vez, 2, já chega. É uma avaliação. É uma pequena terapia. É uma longa terapia, mas quando se começa a primeira conversa, não se sabe. Sim, é quase uma assessoria, digamos assim, uma consultoria mais Detalhada sobre o ponto de vista mental. Perfeito, adorei isso. É Porque simplesmente quando nós sabemos como é que funciona a nossa mente, nós somos os principais interessados em que a coisa funcione bem. E se eu percebo como é que eu me posiciono, agora, quando estamos a falar de adolescentes e de jovens, eles sabem tudo. A frase que os pais ouvem mais é: tu não sabes nada. Não é? Tu não sabes nada. Por isso, os pais não sabem nada, os terapeutas também não sabem nada, não é? Mas poder ir ouvir alguém que não sabe nada, mas como está de fora, a distância, a importância da distância, como está distante, pode ouvir, pensar sobre aquilo, ligando ao conjunto de referenciais e de teorias e de conceitos que temos, e devolver de forma a que a pessoa faça com aquilo o que achar que deve fazer. já encaminhando aqui para os momentos finais, porque se depender, você falou de limites, né? Eu tenho que ter limites aqui, porque se depender de mim, vai longe isso daqui. Temos a tarde toda, tenho a tarde toda. Você, em vários momentos ao longo da entrevista, colocou aqui uns insights bem interessantes sobre pais, né? A mãe, o pai, ou o responsável, enfim. E, ao mesmo tempo, teve aquela questão dos limites também, né? Como é que você percebe essa relação entre ser pai ou mãe de atleta? O que é importante que um pai ou uma mãe saiba? Porque os pais exercem uma grande influência sobre como que os filhos se sentem, como eles performam e tal. Então, como é que você percebe essa importância e se você teria algo que lhe pareça assim, fundamental que os pais saibam ao longo da jornada dos seus filhos e filhas como atletas? Eu acho que há um aspecto muito importante, que é os pais serem constantes, serem persistentes, porque a vida de um atleta é dura. A vida é dura, ponto. A de um atleta tem uma dureza maior, ponto. Acho que o que é importante para os pais é poderem perceber isto e estarem lá e apoiarem, serem constantes, consistentes.
Esta coisa de agora sim, agora não, acho que isto não é saudável. Não é saudável, ponto, não é porque se é atleta. Porque inconsistência, a adolescência já tem que chegue. Não precisa que os pais aumentem essa inconsistência. Porque os pais têm que ser firmes, não é? Os pais são as estacas de uma árvore que está a engrossar e a crescer. Por isso, uma árvore precisa de duas estacas para poder ter um tronco firme. São a estaca pai e a estaca mãe, responsáveis. São as estacas que estão lá para que a árvore cresça e o tronco não tombe. O tronco cresça com a verticalidade que necessita para que os ramos fiquem bonitos e estrondosos, não é? Frondosos. E essa constância é fundamental. Para o desenvolvimento e para o crescimento, num atleta é maior porque os desafios também são maiores. Há as competições, há as atrapalhações inerentes a isso, há as lesões de que já falámos, por isso a constância, o estar constante e acreditar, eu acho que é fundamental. Agora, acho que aqui chegamos a um ponto que é muito importante, que é a questão do ser. Os pais querem que o filho seja o filho, o ser, ou querem que o filho tenha coisas, tenha medalhas, tenha títulos. E acho que há aqui uma diferença entre ser, não é? E se ele é filho, e gostam dele pelo que ele é, e há aqui um empenho, uma dedicação ao ser, e se ele é atleta, também faz parte do ser dele, que é ser atleta, ou ter desempenhos, performances na prática e na modalidade em que está. E aí já é diferente, porque estamos na ordem do ter. Quando a coisa está na ordem do ter, eu diria que a coisa pode correr menos bem. Porque já o Shakespeare dizia to be or not to be, that is the question. E quando estamos na ordem do ter, também nós temos que ter coisas, mas nós somos coisas, não temos coisas, nós somos coisas. E aí acho que a importância é a importância do ser. E quando nos dedicamos ao ser, os pais querem que os filhos sejam felizes. Acho eu, pelo menos acho que a parentalidade é nesse sentido que deve decorrer, não é? É na felicidade, é serem felizes, é gostarem do que fazem. E acho que é isso que é o maior conselho que se pode dar a um pai ou uma mãe que tenha um filho. Ter um filho atleta é redobrar esse lado, que é, se os filhos gostarem do que estão a fazer, eles são naturalmente empenhados, eles estão dedicados, eles sentem-se felizes. E é isto que os pais querem dos filhos, não é? Agora, quando os pais querem o desempenho dos filhos para compensações, a coisa normalmente não é tão produtiva. Por isso, eu colocaria a questão na necessidade do ser, não é? De o atleta se sentir bem e dos pais de alguma forma apoiarem esse ser. E enquanto o filho ou a filha for feliz a ser atleta, corre bem, tudo bem. Quando de facto os filhos não são felizes, aí de facto é ajudá-los e apoiá-los nas decisões. Por isso, estar lá é um bocadinho como aos casamentos, não é? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por aí, não é? É um bocadinho o estar e apoiar, porque se estivermos a apoiar aquilo que o atleta é enquanto pessoa, enquanto jovem, adolescente, jovem adulto, a coisa tem tudo para poder correr o melhor possível, não é? E depois lá está o acompanhar, como o Caio descreveu, não é? O estar, ir podendo estar, umas vezes sim, outras vezes não, na medida do possível. Porque quando não estão na presença, também na ausência, também nos mantemos presentes e próximos e ligados, não é? Veja-se aqui o trabalho que estamos a desenvolver os dois com o oceano pelo meio, por isso a distância é a distância afetiva, não é a distância só real, não é? Porque nós estamos a quilómetros de distância e temos podido trabalhar como se estivéssemos aqui ao lado um do outro, como estamos no ecrã, não é? Por isso... Só faltou o café aqui, esqueci do café. Pronto. Hoje estamos na água porque estamos muito profissionais. Sim. Mais uma pergunta, aí eu vou para as considerações finais. Olha, você comentou agora há pouco que a vida de atleta não é fácil. E tem uma questão aqui que eu também não podia deixar de comentar, que é a questão da resiliência. Onde você, por exemplo, no judo, talvez seja ainda mais simbólico, né? Porque você ganha ou perde a cair, né? Então, você treina, você renuncia, você abdica, você deixa de fazer um monte de coisa e tal. E, ao mesmo tempo, nós não... você não tem a garantia de que aquilo vai... Não tem como prever o futuro, porque não depende só de você. É muito complexo, é dinâmico. O outro atleta pode treinar tanto quanto você. E no judo,
é interessante porque você tem que sobrepujar um oponente. Não é como, por exemplo, na natação, onde também depende totalmente ali de você, mas você não tem que derrubar outra pessoa. Uhum. Então, existe uma complexidade de fatores no judo que, assim, você tem ainda menos garantias, digamos assim. Claro, depende de você, acho que eu estou conseguindo me fazer claro aqui. Só que você também tem que sobrepujar o outro oponente e tal, e você treina, e você tem um ciclo olímpico ali de 4 anos que você treina, e pá, você perde na primeira luta e está desclassificado. Não tem mais jeito, acabou. Vamos para o próximo. E você tem que se levantar. Não é uma... É assim que funciona na prática. Não importa o nível da competição. E então, essa aprendizagem da resiliência, como é que você percebe ela em termos do desenvolvimento ao longo da adolescência, ao longo da juventude? Porque eu penso que é a oportunidade perfeita de você perceber como as coisas funcionam é através do esporte, é através do desporto, do judo, onde você vai ganhar, mas você também vai perder e vai ter que treinar o dobro até, ou talvez não o dobro, mas de forma mais inteligente, tem que dar a volta por cima. Então, como é que você percebe a importância desse desenvolvimento, dessa competência, dessa característica, desse traço, enfim, para o desenvolvimento na adolescência? Acho que é fundamental. Eu acho que a resiliência, que é no fundo esta capacidade de nos superarmos perante a frustração, que é não consegui, mas eu vou treinar outra vez e vou lá outra vez e vou repetir. E eu acho que aí temos um problema social atual, que é os jovens não toleram a frustração, por isso é uma dificuldade da sociedade, não é? Da mesma forma que têm muita dificuldade em se acalmar e rapidamente vão para escapes que os deixam completamente extasiados e relaxados, acho que aí a resiliência é muito importante porque é esta necessidade de superar constantemente a frustração. E a mim, ao ouvi-lo, ocorreu-me uma palavra que é coragem. É preciso coragem, é preciso muita coragem. Eu acho que o judo é das modalidades, eu pratiquei algumas, mas não o judo, e de facto eu não precisava de tanta coragem para. A pessoa vai lá e dá o peito, não é? E dá o corpo para cair, não é? Ou deita o outro ao chão ou é deitado ao chão, e isto é preciso coragem. E a resiliência eu acho que ligaria a esta necessidade de coragem. Porque depois da frustração, eu ter a coragem e a capacidade de voltar a executar, voltar a fazer, é um bocadinho a ideia do que não nos mata torna-nos mais fortes. É um bocadinho esta ideia de que eu, pela repetição, posso ir um bocadinho mais longe, posso fazer diferente, posso fazer melhor. Mas é um bocadinho, eu acho que é fundamental. Durante a adolescência, nós vamos fazendo isto à medida que estudamos. Eu vejo, por exemplo, os adolescentes dizerem: eu não preciso disto para nada. Pois não precisas de matemática, não, porque queres ir para letras, tens razão. Mas precisas do exercício mental, de treinares a frustração, de teres que fazer os exercícios e deles te estarem certos. Porque mesmo na frustração de o dia da manhã vais escrever um texto, vais propô-lo para publicação e podem te dizer que não está bom. Podes fazer um artigo e o teu chefe te dizer que não o quer e que tens que ir repetir novamente. Por isso, treinares matemática hoje não te vai ajudar em nada para entrar na faculdade, tens razão. Mas vai-te ajudar a treinar a frustração de a conta tem que estar certa, as regras têm que ser seguidas, porque a vida tem regras. Por isso, eu costumo brincar com os adolescentes quando me vêm dizer que isto não serve para nada, para alguma coisa serve, porque nem que seja para isto, para treinar a frustração. Eu dou como exemplo, eu venho de ciências e tive que fazer isso. Eu não precisava de. Era um bocadinho a lógica que há uns anos, acho que ainda há um bocadinho, mas na altura em que eu entrei para a faculdade era um bocadinho secundário. Boa aluna, vai para ciências, não há cá conversa, nem havia grandes alternativas. É boa aluna, vai para ciências. Porquê? Porque ciências abre justamente este leque de mente e exercita a mente a vários níveis. E por isso é um bocadinho a adolescência tem isto, à medida que nós estudamos, mesmo quando os adolescentes vão, por exemplo, para técnico-profissionais, há exercícios justamente porque há disciplinas que são frustrantes, aquilo não serve para nada. Não, serve para isto, serve para a tolerância à frustração, serve para cumprir regras, serve para pensar os valores e as normas sociais, serve sempre para alguma coisa. O que é que se está a trabalhar? A resiliência. A capacidade de eu pensar que
não corre bem desta vez, como é que eu posso fazer da próxima? Foi este o ângulo, então agora como é que eu rodo um bocadinho para fazer por outro ângulo, para poder funcionar de uma forma diferente? É isto que durante a adolescência se vai treinando. Peço aos pais para sair. Os pais não autorizam. Então como é que eu agora vou fazer uma coisa para poder a seguir ir negociar com os pais e dizer porque eu tive boa nota, porque eu arrumei o meu quarto, porque eu ajudei a fazer não sei o quê, então eu ganho a hipótese de ir ao cinema com os amigos? Então se calhar os pais já aceitam que, bem, tiveste boas notas, tens sido bem comportado, então vai lá ao cinema. Por isso, a resiliência faz-se nisto, faz-se na negociação com os pais, na conquista da autonomia, na tolerância à frustração em tarefas básicas do dia-a-dia, no próprio estudo, nas próprias matérias que se gosta menos de estudar, nós estamos a trabalhar a resiliência, porque estamos a ser frustrados, estamos a não ser capazes logo de dar resposta, temos que voltar a repetir, e eu costumo dizer mesmo aos jovens adolescentes, ou aos jovens adultos que estão na faculdade, porque eu própria passei por lá, ainda saí outro dia, por isso eu costumo dizer que há as disciplinas que se fazem com 10, estão feitas, e há as que se têm que fazer para o 20. E que é para ficar ali no 18, no 19, no 20. Mas há aquelas que, justamente, porque é só o exercício para a frustração. É o exercício da resiliência. Está feito, pronto. Não significa que eu sou uma aluna ou mau aluno porque fiz uma cadeira com 10. Ou que tirei um 10 no secundário. Não, significa que naquela cadeira eu não consigo ter resiliência para mais. Por isso, lá está, se eu entro num campeonato, fiz um ciclo olímpico e perdi o primeiro combate, eu não tenho que me sentir mal porque eu perdi o primeiro combate e vim para casa. Eu tenho que me superar, como o Caio disse, mas tenho que perceber que todo o percurso dos anos em que eu me preparei para lá chegar já é um caminho andado. Já é muito importante, porque não Eu são todos cresci. os atletas, exatamente, não são todos os atletas que conseguem entrar nesse ciclo. Só o facto de entrar no ciclo já é uma vitória, já há um caminho percorrido, porque nem todos podem dizer que o fizeram. Por isso, só esse trajeto já é importante, já faz parte do caminho do próprio crescimento e da própria evolução. Agora, é preciso tolerar muita frustração para não conseguindo, de facto, treinar um novo ciclo e continuar para ir um bocadinho mais além. Aí, sem dúvida, que é preciso muita resiliência, mas acima de tudo também muito suporte. Eu acho que os atletas que tenham mais confiança na rede que têm, e aí nós, enquanto psicólogos, os treinadores, os clubes, os amigos, os próprios colegas de equipa, tudo isso, eu diria que quanto mais sentirem essa rede dentro deles, mais aguentam, mais resiliência têm. Uau, legal, Eu diria hein? que a resiliência é a rede. É a rede dos terapeutas, é a rede dos treinadores, dos colegas, dos amigos, da família. E sim, eu acho que é a malha da resiliência. É essa rede interna, obviamente. Porque as pessoas podem existir mais ou menos cá fora, mas se nós nos sentimos acompanhados dentro de nós, a coisa faz-se, a coisa vai. Para a gente encerrar, então, o grande Hum. objetivo dessa série de entrevistas é fortalecer o movimento olímpico, os valores olímpicos de excelência, de respeito e de amizade, encorajar a implementação de programas de treino mental e de saúde mental nas organizações de judo. E o que fica cada vez mais claro aqui, parece, é que a saúde mental, o aspecto mental do treinamento atlético é fundamental para uma cultura de excelência nas organizações do judo. E dentro desse objetivo de encorajar, de incentivar a implementação desses programas, eu gostaria, se você pudesse, assim, de deixar uma mensagem para técnicos, gestores, tomadores de decisão, no sentido dessa implementação de programas de treino e saúde mental, como o nosso trabalho no esporte União Sintrense, talvez não do mesmo jeito, mas implementar alguma coisa, tomar iniciativa, agir. Então, eu gostaria de convidar você, Isabel, a deixar essa mensagem final aí para as pessoas em relação a isso, por favor. Bem, que grande desafio, que grande responsabilidade. Eu acho que é fundamental. O desporto, nós sabemos que produz endorfinas e que produz a hormona do bem-estar. E de facto é fundamental que os jovens, todos nós devemos praticar desporto, mas os jovens em especial,
porque permite justamente esta libertação, este bem-estar que é conseguido de uma forma muito saudável. Por isso, eles, para praticarem desporto, normalmente há uns pais ou há alguém que, responsável por eles, os ligou e os filiou num lugar, e isso é muito importante. É uma extensão, da família, o lugar que se escolhe para que os filhos possam praticar desporto. E aí já há valores, não é, de respeito, responsabilidade, que estão a ser legados. Quanto mais essas entidades estiverem viradas para valores, para bons valores de respeito, de amizade, de excelência, tanto melhor, não é? Na prática desportiva, porque eu acho que quando praticamos o bem, as coisas correm bem. Por isso, eu acho que é um ciclo que se renova e que de alguma forma é muito importante. E porque de alguma forma, se estivermos envolvidos num lugar onde as coisas correm bem, onde os atletas gostam de estar, se envolvem, há de facto uma promoção da saúde mental. E isto, eu diria que a mensagem é que de facto não tenham medo dos psicólogos. Os psicólogos não são bichos papões, não estão cá a patologizar tudo, não é? São pessoas que podem pensar coisas, que podem ser criativos e que podem promover este lado de bem-estar. Que é tão fundamental para que as famílias funcionem, para que as crianças se possam desenvolver de uma forma saudável e equilibrada. E, no fundo, a mensagem que eu deixo é um bocadinho esta dos valores e do princípio em função de promovermos a saúde, para que de alguma forma se trabalhe numa prevenção e não depois numa atuação sobre a patologia. Por isso, vamos promover o bem-estar, vamos promover a saúde e não ter que atuar porque as coisas não correm bem. Por isso, o apelo é que se desenvolvam mais projetos para promover a prática desportiva com bons valores, com bons princípios, para que a saúde mental possa crescer. Porque se tivermos uma sociedade mais saudável, e os jovens de hoje são os adultos de amanhã, e nós, Caio, vamos ficando mais velhos, eu sou mais velha com toda a certeza, e vamos ficando mais velhos. Precisamos de uma sociedade onde os mais novos estejam mais saudáveis, mais ativos, mais proativos, e isto são ciclos que se renovam na vida, por isso eu acho que é muito importante que quem dirige, quem tem o poder de decisão, tome decisões acertadas pensando no futuro destes jovens, mas principalmente nos futuros da sociedade, no futuro da sociedade, porque é semear hoje para podermos colher melhor amanhã. É uma questão de sustentabilidade, né? Também, que é a ordem do dia, não é? Sim. Fala-se tanto dessa necessidade, eu acho que sim, porque os ciclos renovam-se e, de facto, quando nós criamos atletas e jovens que estão bem, que estão equilibrados, mesmo que eles não continuem como atletas, eles continuam como profissionais, porque, de facto, nós sabemos que nem todos os adolescentes que praticam alto rendimento se tornam o dia da manhã atletas no futuro, profissionais dessa área, por isso a verdade é que eles depois continuam pela vida fora como profissionais e como pessoas, e se isto estiver integrado, continua dentro deles. Não só numa prática desportiva que não sendo de alto rendimento, é numa prática para a vida que também é de alto rendimento. E isto traz, de facto, uma melhoria a todos os níveis da nossa sociedade, por isso eu acho que isto é fundamental. Não só na prática de alto rendimento no desporto, mas transversalmente em termos de produtividade numa sociedade ativa, em termos familiares, porque hoje é porque são bons atletas e têm alto rendimento a esse nível, o dia da manhã serão bons profissionais, bons pais, boas mães, por aí fora, não é? Porque isto acaba por ser uma espécie de ciclo que se vai renovando a vários níveis, na minha opinião. Uau, Isabel, uau. Muito obrigado, viu? De nada. Que sensacional. Eu tô assim a me sentir, meu Deus, foi muito bom, muito obrigado. Muito Obrigada obrigado eu pela mesmo. oportunidade, que é sempre bom conversar com o Caio, é sempre muito bom. Igualmente. E perceber que não há assim tantas diferenças, apesar de um oceano pelo meio, que as nossas culturas e sociedades se mantêm muito similares. É muito bom também, muito gratificante. Sim. Muitos séculos de história, mas de facto a cultura continua muito próxima. Também é muito agradável sentir isso. Então, Isabel, muito obrigado. Tenho certeza que uma perspectiva sua, enquanto profissional da saúde mental, psicóloga clínica, é extremamente, assim, é fundamental para que técnicos, gestores, aquelas pessoas que tomam decisões, também possam ter acesso a isso, porque não só ter acesso a uma perspectiva
uma profissional da saúde mental, mas de uma profissional da saúde mental, uma psicóloga clínica que está envolvida numa organização de judô, num clube de judô. As coisas hoje, elas na literatura esportiva, elas estão cada vez mais específicas. Então, não é uma... isso que é bem especial também, porque não é você falando, o esporte, não sei o quê. Não, é o judô. Então, isso é sensacional, é muito, muito importante. Eu tenho certeza que essa iniciativa vai encorajar, vai inspirar, vai incentivar quem toma as decisões a agir dentro desse aspecto que é tão importante para a saúde mental. Isabel, muito obrigado, viu? Obrigada, eu, Caio. Obrigada.